Olá pessoal, eu estou aqui com um módulo antigo, eu me chamo Melk e dessa vez não é gambiarra insana, né? É uma coisa interessante. Esse módulo aqui, pessoal, é um módulo antigo, bem antigo mesmo, e ele chegou aqui com um problema interessante. Ele não tocava, acendia a luz normal dele, né? Eu vou até ligar, colocando aqui no remote, acende a luz verde, tudo certo, só que ele não tocava. E então, o que é que eu fiz, né? Saí vasculhando atrás de problemas, né, e tudo mais. E eu percebi que todos os canais apresentavam o mesmo comportamento, que é o seguinte: eu colocava o áudio aqui, mas ele só soltava algum áudio quando eu arregaçava o sinal. E ainda assim era um áudio muito ruim, muito rouco. Então eu pensei logo, né? Isso aqui é alguma coisa a ver com bias, né? Bias, como você preferir, né? Então beleza, eu fui verificando o bias e estava com 0 volts, né, entre as bases. Isso significa que ele não estava operando na classe AB, né, em modo classe AB, e sim estava operando em um classe C muito louco. Beleza, então dessa forma não teria como ele apresentar algum sinal em baixo, em volumes baixos, né, só quando você arregaçasse no último, aí sim que ele soltava algumas engasgadas. Então, a primeira coisa que a gente vai vasculhar são os transistores, né? Começando aqui dos mais potentes, depois a gente vai para os menos potentes. Vamos verificando aqui os sinais, as correntes, né? As polarizações. Eu percebi que essa parte da frente estava ok. O problema mesmo era aqui atrás, nas partes de fontes de corrente. Esse módulo, pessoal, ele utiliza fonte de corrente negativa e fonte de corrente positiva para alimentar o par diferencial dele. Então ele tem um circuito mais ou menos desse jeito aqui, onde ele pega a tensão de mais 15 volts e menos 15 volts dessa parte, onde está aqui, ó, nós temos dois diodos Zener, e essa tensão alimenta essas fontes de corrente aqui, é elas que vão alimentar lá, vão para os transistores ali do par diferencial. O que importa é que o problema está aqui. Essas fontes de corrente estavam inoperantes. Eu percebi por quê. Não havia nenhuma tensão no resistor de emissor. Como a gente já viu nas aulas anteriores, a tensão em cima do resistor de emissor é que vai determinar a corrente que será liberada aqui no coletor. Então, seguindo esse sinal, eu percebi que todos eles eram jampeados. Então aqui eu tenho a alimentação, os 15 volts, e aqui o sinal, que libera o funcionamento das fontes de corrente. Todos eles são interligados, né? Tem esse jumper. Todos eles mesmo, todos os 4 canais. E essa galera se junta nesse optoacoplador aqui. Então, do outro lado da placa, a gente tem um optoacoplador. Que aquele transistor, né, aquele fototransistor do opto, ele vai ligar esse resistor aqui, né? Ou seja, é mais ou menos assim. Aqui temos o opto, né? Aqui eu não vi direito na placa, né? Se era no coletor ou no emissor, mas não importa. Por quê? O que importa é que esse transistor vai ligar esse resistor de 5, K6. É esse daqui, se eu não me engano, aqui está ele. Esse resistor, ó. Aí por que é 5K6? É porque é verde, azul, vermelho. Esse resistor está aberto. Então é por isso que ele não dava sinal. Certo, pessoal? Então você poderia testar aqui. Veja só. Aqui estão as pontas de prova, né? Em cima do resistor.
e o resistor se encontra aberto. Então, não tem como ele habilitar as fontes de corrente, porque esse resistor está aberto. Então, por isso ele não conseguia habilitar as fontes de corrente, né? Por quê? Não tinha tensão na base. Então, qual foi a correção? O que é que eu tive que fazer? Substituir o resistor. Coloquei um resistor aqui, maior, né? De meio watt. E a partir daí funcionou. Então, pessoal, esse circuito funciona dessa forma, muito provavelmente porque ele evita aquela pancada nos alto-falantes, né? Então, se você primeiro espera a tensão estabilizar, tensão geral, e depois libera essas fontes de corrente, o amplificador, ele liga sem fazer aquele boop no alto-falante, né? Então, fica a dica, né? Utilizar uma topologia classe AB com fontes de corrente constantes, né? Desse jeito. E daí, por meio de um ópto, por algum sinal, você ativa elas, certo? Então, vocês podem utilizar o mesmo timer que é utilizado no relé para energizar o diodo, o LED, né, do optoacoplador. E assim vocês conseguem o mesmo efeito, provavelmente, né? Então fica a dica aí. Só vai adicionar mais alguns componentes, né? Que são essas fontes de corrente aqui, certo?